Bem-vindo a mais um momento de oração, que a Cruz Santa seja nossa luz e nossa proteção. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Há momentos em que o coração clama em silêncio, quando as palavras se perdem entre o cansaço e a esperança. E é justamente nesse instante, quando a alma parece sem direção, que o céu se move. Hoje, o Espírito Santo quis que você parasse aqui, porque esta oração é um encontro entre a sua dor e a misericórdia de Deus. Respire fundo. Sinta o peso dos dias se dissolvendo. Há uma presença suave, real, que agora envolve você. É a presença de Jesus, é o olhar terno de Maria, é a luz da cruz de São Bento que começa a brilhar sobre a sua vida. Antes de seguir, repita comigo como quem sela um pacto com Deus. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Eu creio que Deus está comigo. Eu recebo a proteção do céu. Eu declaro que nenhuma força contrária prevalecerá sobre mim. Sinta agora a presença viva do Espírito Santo, repousando sobre o seu lar. Onde há desespero, que nasça esperança. Onde há medo, que surja confiança. Onde há escuridão, que a luz da cruz brilhe sem cessar. Esta oração é mais do que palavras. É um sopro divino sobre as ruínas do coração. É Deus dizendo a você: eu não esqueci do teu clamor. Não tenha pressa. Permaneça aqui. Respire com calma. Cada palavra que será dita foi preparada para tocar o lugar exato da sua dor. E agora, com o coração entregue, diga baixinho: Senhor, que a Cruz Santa seja minha luz e minha proteção. Eu creio que o teu poder é maior que todo mal. É assim que começamos, unidos sob a cruz, iluminados pela fé, fortalecidos pela presença de São Bento. Há dores que não se dizem em voz alta, dores que moram no silêncio das noites em claro, quando o coração se pergunta se Deus ainda está ouvindo. Talvez você conheça bem essa dor. O peso da pobreza que aperta o peito, as dívidas que te roubam o sono, os caminhos que parecem sempre fechados. Você se levanta todos os dias, mas algo invisível parece te puxar para trás, como se o vento da vida soprasse sempre contra. Essa dor não é apenas material, é espiritual. É o peso da injustiça, da comparação, da inveja. Há pessoas que carregam dentro de si o cansaço de lutar e nunca ver o resultado. É como se houvesse uma sombra acompanhando cada passo, uma força contrária, fria e silenciosa, que tenta sufocar a esperança. Mas Deus não te trouxe até aqui para te ver derrotado. Quantas vezes você já sentiu que o dinheiro some sem explicação? Que as portas se fecham mesmo quando você faz tudo certo? Que o sorriso das pessoas ao seu redor às vezes esconde um olhar de inveja? É o mistério do mundo espiritual. Há forças que trabalham para impedir a prosperidade dos filhos de Deus. Forças que não querem ver a luz, que se alimentam do medo e da dúvida. Mas há também outra realidade, uma mais profunda, mais verdadeira. Quando o mal se levanta, é sinal de que a vitória está próxima. E quando as trevas tentam avançar, é porque há uma luz prestes a brilhar com mais força. Essa luz é a cruz de Cristo. Essa proteção é a intercessão de São Bento. A pobreza que pesa como cruz pode se tornar o altar onde o milagre acontece. As dívidas que hoje te atormentam podem ser o terreno onde Deus planta a semente da providência. Nada está perdido. Nenhum sofrimento é desperdiçado. Cada lágrima é um pedido que sobe ao céu, e cada oração é uma chave que abre uma porta espiritual. Há muitos que hoje vivem cercados por inveja, olho gordo, palavras negativas, pensamentos destrutivos. Mas não há mal que resista à fé. Quando um coração decide se consagrar à cruz, o inimigo perde o poder de tocar sua vida, porque o mal não suporta a presença da luz. E Cristo é a luz que vence todas as trevas. Você pode estar enfrentando desemprego, portas fechadas, promessas quebradas, pode ter sentido o peso da humilhação, o olhar de desprezo, a vergonha de pedir ajuda. Tudo isso o céu conhece. Deus viu as noites em que você chorou escondido. Ele ouviu o barulho do seu coração quebrado. Ele não ficou em silêncio. A partir de hoje, esta oração será o ponto de virada, porque a fé, quando é verdadeira, não se dobra diante da escassez. Ela se ajoelha diante de Deus e, ao se ajoelhar, vence. A fé transforma o impossível em caminho.
o deserto em fonte, a lágrima em promessa. E mesmo quando o mal espiritual se manifesta, a inveja, a ruína, as palavras malditas lançadas contra a sua vida, lembre-se, há um escudo erguido sobre você. É o escudo da cruz de São Bento, a mesma cruz que repele o dragão e desfaz os laços da escuridão. Hoje Deus te convida a compreender que sua dor não é castigo, é chamado. É o grito da alma pedindo libertação. E quando você entrega essa dor ao Senhor, o sofrimento se transforma em semente de milagre. Diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu te entrego minhas dívidas, meus medos, minhas feridas. Eu te entrego o peso da pobreza e toda a força invisível que tenta me derrubar. Transforma essa dor em luz, essa luta em vitória. Não há corrente que a fé não quebre. Não há sombra que a cruz não ilumine. Não há ruína que Deus não possa reconstruir. Porque quando a dor clama, o céu responde. E hoje, o céu começou a responder por você. Amém. Há séculos Deus levantou um homem simples, silencioso e cheio de fé para enfrentar os exércitos invisíveis do mal. O nome dele era Bento, um servo que compreendeu o poder da oração e da obediência. Um homem que acreditava que a cruz de Cristo era mais do que um símbolo, era uma espada viva que corta as amarras do inimigo. São Bento não lutava com armas humanas, mas com o poder da fé. E foi essa fé que o tornou um guerreiro da luz em meio às trevas. A vida de São Bento foi marcada por batalhas espirituais. O inimigo tentava confundi-lo, tentava envenenar-lhe o corpo e a alma. Mas ele permanecia firme, olhando para a cruz e proclamando: Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Já a cruz santa seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Essa oração se tornou um escudo que o protegia de todo ataque, uma muralha de fé que nenhuma sombra podia atravessar. Com o tempo, a Igreja reconheceu em São Bento um intercessor poderoso, não apenas contra o mal visível, mas contra as forças espirituais que oprimem o povo de Deus. Sua medalha, marcada por símbolos sagrados e palavras de libertação, tornou-se um sacramental, um sinal do céu que afasta o mal e protege os corações fiéis. Mas mais do que um objeto de devoção, a medalha de São Bento é um convite, um chamado à conversão, à fé viva, à confiança plena na cruz de Cristo. Porque não há medalha que tenha poder sem a fé daquele que a carrega. É o coração consagrado a Deus que transforma o símbolo em escudo. É a confiança no nome de Jesus que faz o inimigo fugir. São Bento nos lembra que a verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra forças que tentam destruir a paz da alma. O mal se infiltra nas dúvidas, nas ofensas, nos pensamentos de derrota. Mas quando o fiel se consagra à cruz, ele ergue uma bandeira que o inimigo não pode suportar. A cruz é o sinal da vitória definitiva de Cristo sobre o inferno. É a lembrança de que o mal já foi vencido. Quantos hoje vivem cercados por medos, por ameaças invisíveis, por ciclos de fracasso e repetição? E, no entanto, esquecem que têm ao alcance o escudo que São Bento empunhou com coragem, o escudo da fé, a oração que repele as trevas, o poder da cruz que ilumina o caminho dos justos. O inimigo tenta sempre uma coisa: fazer você acreditar que é fraco, mas a fé católica nos ensina que aquele que confia na cruz de Cristo é mais forte do que qualquer treva. São Bento sabia disso. Por isso, em cada tentação, ele levantava os olhos e proclamava: A cruz santa é minha luz. Essa frase ecoa pelos séculos como um hino de vitória. Hoje, quando o fiel segura uma cruz ou olha para a medalha de São Bento, ele se recorda dessa verdade esquecida. Cristo é a luz do mundo e quem o segue jamais andará nas trevas. A fé não é amuleto, é escudo. A oração não é superstição, é batalha espiritual. Quando São Bento consagrava um lugar, o mal fugia. Quando ele abençoava uma casa, a paz voltava a reinar. E o mesmo poder do Espírito Santo que o acompanhava também pode agir agora na sua vida. Porque a presença de Deus não se limita ao passado. Ela é viva, ela é real,
ela é agora. Erga a fé dentro do seu coração. A Cruz Santa não é apenas uma lembrança, é uma força que protege, cura e liberta. São Bento é o guerreiro da cruz, mas o Senhor é quem concede a vitória. Ele te chama a confiar, a lutar não com as mãos, mas com o coração firme. Repita no silêncio da alma: Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. A Cruz Santa seja minha luz, não seja o dragão meu guia. E enquanto essas palavras ecoam, imagine a luz da cruz brilhando sobre sua casa, dissipando toda a sombra, queimando todo laço, restaurando toda a esperança. Cristo é a luz, São Bento é o intercessor, e o mal não tem poder sobre aquele que confia na força da cruz. Amém. O medo é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele não chega com barulho, mas com pensamentos que enfraquecem a confiança. Ele sussurra: você não vai conseguir. Deus te esqueceu. Sua oração não tem força. E quando o coração acredita nessas mentiras, o mal encontra espaço para agir. O medo paralisa, enquanto a fé liberta. O medo escurece o caminho, enquanto a fé acende a chama da esperança. Muitas vezes, o inimigo não teme nossas palavras, mas a firmeza com que cremos nelas. Ele teme o coração que confia mesmo sem entender, o fiel que continua rezando mesmo quando nada muda. A fé constante é a maior afronta às trevas, porque o mal se alimenta da dúvida, mas foge da certeza de quem sabe que Deus nunca abandona. Há momentos em que a pobreza espiritual vem antes da pobreza material. Quando o coração se afasta da confiança, a vida se fecha. Quando o olhar perde a direção da fé, as portas se tornam pesadas. Por isso, antes de pedir prosperidade, é preciso pedir fé, porque é a fé que atrai a providência. É a fé que transforma a falta em bênção. É a fé que muda o ambiente, que purifica o coração, que abre o caminho da graça. São Bento nos ensinou isso com sua vida. Ele não combatia o mal gritando, mas rezando. Não se defendia com ódio, mas com a cruz. Não respondia ao inimigo com medo, mas com serenidade. A força do santo estava na certeza de que Cristo já havia vencido. Essa certeza é o que precisamos reencontrar. Deus permite a escassez, às vezes, não como castigo, mas como chamado à confiança. É nas noites mais escuras que o brilho da fé se torna mais intenso. É no deserto que aprendemos a ouvir a voz de Deus. É quando tudo parece ruir que descobrimos que o verdadeiro sustento não vem do mundo, mas do alto. A fé é como o óleo que mantém a chama acesa. Sem ela, o coração se apaga. Com ela, até o vento do sofrimento se torna combustível. O fiel que crê transforma lágrimas em orações, e orações em milagres, porque o mal não pode permanecer onde a fé é verdadeira. A fé é fogo. Ela consome o medo, dissolve as sombras e abre espaço para a presença do Espírito Santo. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes olhou para os céus e disse: Senhor, eu não aguento mais. É nesse instante que o céu se inclina e responde: eu estou contigo. O inimigo quer que você duvide dessa voz, mas o Espírito de Deus quer que você acredite, mesmo que não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que o silêncio pareça demorado demais. O mal foge da fé, porque não há escuridão que resista à luz. E a luz que brilha dentro de você é mais forte do que qualquer treva que te cerca. Quando você acredita, quando você insiste, quando você declara: eu creio, as correntes começam a se romper. Repita dentro da sua alma: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo ferido, eu caminho pela fé. Essas palavras não são apenas frases, são espadas espirituais. São declarações que selam sua aliança com o céu. Quando você as proclama, o inimigo recua, a escuridão se dissipa e o seu coração se torna morada de Deus. E se o medo tentar voltar, lembre-se, o mal se alimenta do medo, mas foge da fé. A fé é a casa onde Deus habita, e onde Deus está, o mal não permanece. Por isso, mantenha a fé acesa. Mesmo nas horas em que parece que o céu está em silêncio, ele está agindo no invisível. O mesmo Deus que sustentou São Bento em meio às tentações
é o mesmo que hoje te sustenta. A mesma cruz que protegeu o santo é a que hoje brilha sobre você. O inimigo teme o coração que confia, porque a confiança é a forma mais pura de oração, é a entrega total. É o gesto de quem diz: Senhor, eu sei que o teu amor é maior do que tudo o que me aflige. E quando essa fé nasce no coração, o medo se desfaz como névoa diante da luz. Porque o mal não pode resistir à presença daquele que confia plenamente no poder da cruz. A fé é o escudo invisível que protege o justo. É a chama que não se apaga. É a vitória que começa no silêncio. E hoje essa chama se reacende em você, porque o mal já começou a recuar, e a sua vitória pela fé já começou a florescer. Amém. Silencie o coração. A presença de Deus se aproxima agora como vento suave, como luz que toca a alma cansada. Onde há dor, Ele derrama consolo. Onde há medo, Ele coloca coragem. Onde há escuridão, Ele acende a chama da fé. Este é o momento sagrado em que o céu se une à terra. E nesta união, São Bento se coloca à nossa frente como guerreiro, como intercessor, como sinal da vitória de Cristo sobre o mal. Ó glorioso São Bento, servo fiel do Altíssimo, homem de oração e obediência, tu que enfrentaste as armadilhas do inimigo e saíste vitorioso pela força da cruz, nós te invocamos agora. Intercede por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Ergue sobre nós o sinal sagrado da cruz e afasta de nossas vidas toda a influência maligna, toda a inveja, toda a ruína espiritual e material. Senhor Jesus, pelas mãos de São Bento, nós te entregamos nossa pobreza, nossas dívidas, o peso das lutas financeiras e emocionais. Liberta-nos, Senhor, das amarras da miséria e da escassez. Que caia por terra toda maldição lançada sobre o nosso sustento. Que toda porta fechada se abra à luz da tua providência. Cruz sacra sit mihi lux. A cruz santa seja minha luz. Non draco sit mihi dux. Não seja o dragão meu guia. Ó São Bento, intercessor dos aflitos, pedimos a tua proteção contra a inveja e o olho gordo, contra palavras e pensamentos que se levantam contra nós. Protege-nos das energias contrárias, dos laços invisíveis que tentam prender nossa fé. Cobre-nos com a força da cruz e com o poder do sangue de Cristo. Senhor, purifica o nosso coração de toda dúvida e incredulidade. Lava-nos do medo e da ansiedade. Que a nossa mente seja liberta das correntes da preocupação. Que cada pensamento de derrota seja agora substituído pela tua promessa de vitória. Que toda força espiritual que tenta roubar a nossa paz seja agora desfeita em nome de Jesus. Que o mal perca seu poder, que o inimigo recue, que o peso se desfaça, porque a Cruz Santa é o nosso farol, e nela encontramos refúgio, luz e libertação. Crux sacra sit mihi lux. A Cruz Santa é minha luz. São Bento, afastai de mim todo o mal. Jesus Cristo, sede o meu Senhor e meu provedor. Senhor, consagramos a Ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos. Que o Teu Espírito Santo desça sobre cada canto de nossa casa. Onde houver desunião, que haja reconciliação. Onde houver escassez, que floresça a abundância. Onde houver trevas, que a luz da Tua presença reine para sempre. Ó São Bento, com Tua espada espiritual, corta agora toda corrente que aprisiona o povo de Deus. Corta os laços do medo, da dúvida e da ruína. Derrama sobre nós o óleo da fé e unge cada coração com a Tua graça. Que a Tua medalha, sinal de libertação, seja o escudo contra todo veneno espiritual e contra toda palavra maldita. Crux sacra sit mihi lux. A Cruz Santa é minha luz. Eu creio. Eu recebo. Eu declaro. Eu creio que o Senhor é o meu refúgio. Eu recebo a proteção do céu sobre a minha vida. Eu declaro que nenhuma força contrária prevalecerá contra mim. Senhor Jesus, que a Tua presença desça agora como luz de alvorecer sobre aqueles que oram com fé. Que os anjos de Deus cerquem este lar e o protejam. Que São Bento caminhe à frente, abrindo caminhos, purificando o ambiente, quebrando correntes e dissipando toda sombra. Crux sacra sit mihi lux. A Cruz Santa é minha luz.
pelas mãos de São Bento, entregamos a Ti, Senhor, tudo o que pesa, tudo o que entristece, tudo o que impede o Teu agir. Que a nossa dor se transforme em testemunho, que o nosso clamor se transforme em cântico, que o nosso sofrimento se torne semente de milagre. São Bento, servo fiel de Deus, protege-nos da inveja e das ciladas do mal. Guarda nossas famílias sob o manto da cruz, e que nenhum mal espiritual encontre abrigo onde a luz de Cristo habita. Senhor, dá-nos a graça da prosperidade justa, do trabalho digno, da paz no coração. Livra-nos da miséria, da opressão e da injustiça. Faze-nos instrumentos da Tua luz, para que onde estivermos a Tua presença seja sentida. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Eu creio que a libertação já começou. Eu recebo a bênção que vem do alto. Eu declaro que o mal não terá poder sobre mim, nem sobre a minha casa. Que esta oração suba como incenso diante de Ti, Senhor. Que cada palavra pronunciada aqui se torne escudo, bênção e vitória. E que São Bento permaneça ao nosso lado, com a cruz erguida, afastando de nós toda sombra, toda ruína, toda tentação. Crux sacra sit mihi lux. A cruz santa é minha luz. Jesus, eu confio em vós. Amém. A fé católica é rica em sinais. Eles falam a alma, tocam o coração e nos lembram de que o invisível é real. Deus se comunica por meio de símbolos que carregam poder espiritual. Quando olhamos para a cruz de São Bento, não vemos apenas metal ou madeira. Vemos o sinal da vitória de Cristo. Vemos o escudo que repele o mal e protege o justo. A cruz de São Bento é mais do que um objeto. É a presença viva do Cristo Redentor, proclamando a cada olhar: a luz venceu as trevas. A cruz de São Bento é uma espada espiritual. Cada vez que a contemplamos, ela corta as correntes da escassez, dissolve a força da inveja e silencia o rugido do mal. Ela é a lembrança constante de que nenhum poder pode se levantar contra o poder da cruz. Quando São Bento traçava o sinal do Cristo, o inimigo fugia. A presença da cruz transformava o ambiente. E essa mesma presença hoje se estende sobre você, sobre sua casa, sobre tudo o que te pertence. Imagine agora a cruz brilhando como fogo sagrado no centro do seu lar. Ela não é símbolo de dor, mas de redenção. É o farol que guia os perdidos. É a espada que corta os laços invisíveis. É o selo da vitória. Onde a cruz está erguida, o mal não permanece. Onde o nome de Jesus é proclamado, a ruína se desfaz. Há também o óleo da fé. Ele não está nas coisas materiais, mas na confiança interior. É o óleo que unge a alma cansada, que cura as feridas do espírito, que restaura a coragem perdida. Quando um coração é ungido pela fé, ele se torna templo do Espírito Santo. O óleo da fé cobre o lar do fiel, protegendo-o de toda energia contrária, de toda palavra maldita, de toda sombra. E há a luz de Cristo, acendendo-se no coração cansado. É a chama que nunca se apaga. Mesmo quando as trevas parecem tomar conta, essa luz continua brilhando dentro de quem crê. A luz de Cristo é o reflexo da promessa eterna. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ela ilumina o caminho dos que se sentem perdidos, devolve esperança aos que choram, restaura forças aos que lutam. Visualize na fé essa luz entrando em cada canto da sua casa. Ela toca as paredes, o teto, o chão. Purifica o ar, as lembranças, os pensamentos. É como um amanhecer depois de uma longa noite. A escuridão se retira e o coração começa a respirar em paz. A presença divina envolve o lar e transforma o ambiente em um altar de proteção. O manto da proteção divina é outro símbolo que a tradição católica guarda com amor. Maria, Mãe de Deus, cobre os fiéis com seu manto azul de misericórdia. Sob esse manto, o medo se desfaz, a culpa se dissolve e a paz floresce. Imagine-se agora envolvido por esse manto. Ele é suave, mas firme. Ele é silencioso, mas poderoso. Ele guarda, consola e protege. Quando o fiel se coloca sob esse manto, ele não está mais sozinho. Ele pertence ao amor de Deus,
a intercessão de Maria, a força da fé que liberta. Nenhum mal atravessa o tecido da graça. Nenhum espírito das trevas resiste à presença materna de Nossa Senhora. Ela é o refúgio dos aflitos, a estrela que guia os que caminham no escuro, a mãe que acolhe, consola e intercede. A fé é feita desses sinais que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. O crucifixo na parede, a medalha de São Bento no peito, o terço entre os dedos, a vela acesa diante do altar. Todos são expressões de amor e confiança. Eles lembram que Deus está presente, que o bem é mais forte, que a luz sempre vence. A fé verdadeira não é apenas sentimento, é presença. Ela se torna visível nos símbolos que trazemos conosco, nas orações que repetimos com o coração, nos gestos de esperança que realizamos em silêncio. E neste momento, diante de todos esses sinais, a fé começa a florescer de novo. As correntes espirituais que antes pareciam pesadas começam a se romper. As sombras se afastam, a atmosfera muda, porque onde há fé viva, há libertação. A cruz brilha, o óleo unge, a luz resplandece, o manto protege. E o fiel, fortalecido por esses símbolos sagrados, pode dizer com convicção: eu creio, eu recebo, eu declaro, eu creio na força da cruz. Eu recebo a luz de Cristo sobre mim e sobre minha casa. Eu declaro que estou sob o manto da proteção divina. A fé é a linguagem que o céu entende. Cada símbolo, cada oração, cada gesto de devoção é uma semente lançada na eternidade. E Deus, que vê o coração, transforma essa semente em colheita de bênçãos. Que a cruz de São Bento permaneça erguida sobre você. Que o óleo da fé jamais se apague em seu coração. Que a luz de Cristo brilhe nos seus caminhos e que o manto de Maria cubra sua vida com ternura e poder. A fé tem rosto, tem cor, tem calor, é viva, é concreta, é divina. E neste instante, ela está te envolvendo completamente. Amém. Chegamos ao momento final desta oração. Um instante de recolhimento, de silêncio interior, de entrega. Depois de tantos clamores, de tantas palavras, agora o coração se aquieta. É na quietude que Deus fala mais forte. É quando a alma repousa que o céu se aproxima. Agradeçamos com fé e reverência pela presença de São Bento, esse guerreiro da luz que, em nome de Cristo, nos defende de toda a força contrária. Agradeçamos pela cruz santa, que brilha como sinal de vitória. Agradeçamos a Deus que nunca nos abandona e que transforma até o sofrimento em caminho de graça. Ó Senhor, nós te louvamos e bendizemos. Te agradecemos porque a tua proteção se faz presente, porque a tua palavra é escudo e fortaleza. Louvado sejas, Senhor, porque nesta oração a tua luz brilhou sobre as sombras, a tua paz desceu sobre as aflições e o teu amor cobriu cada coração. São Bento, servo de Deus, agradecemos pela tua intercessão, pela tua coragem, pela tua fé inabalável. Que a tua presença espiritual permaneça conosco, guardando os nossos passos, iluminando as nossas decisões e afastando de nós toda ruína, toda inveja, toda pobreza espiritual e material. Senhor Jesus, proclamamos com todo o coração: a cruz santa é minha luz, não seja o dragão meu guia. Que esta frase se torne o selo desta oração, o escudo desta família, o canto de vitória deste lar. Que cada pessoa que se une nesta fé sinta agora o peso das correntes se desfazendo, o peso da dor sendo aliviado, a paz se assentando sobre a alma. Senhor, que cada oração pronunciada aqui suba como incenso até o teu trono, que se transforme em bênção, em libertação, em providência. Que a luz da tua presença permaneça nos lares, nos corações e nas intenções aqui oferecidas. Nós te agradecemos porque sabemos que algo mudou. Mesmo que ainda não vejamos, nós cremos. Mesmo que ainda doa, nós confiamos. Mesmo que o caminho pareça longo, nós seguimos, sustentados pela fé. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Eu creio que Deus está agindo agora. Eu recebo a proteção e a prosperidade que vem do céu. Eu declaro que nenhuma força contrária prevalecerá contra mim. A vitória começa na fé.
E a fé é o primeiro milagre. Quando o coração decide confiar, o céu começa a mover-se. Quando o fiel agradece antes de ver, Deus apressa a resposta. Quando a alma se entrega, o impossível começa a se tornar possível. Por isso, em espírito de fé e gratidão, proclamamos: a cruz santa é minha luz, não seja o dragão meu guia. Minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, cobre-nos com o teu manto. Intercede por nós junto a teu Filho. Passa à frente das nossas batalhas, desfaz os nós da nossa vida e conduz-nos à plenitude da vontade divina. São Bento, caminha à nossa frente. Protege-nos do mal. Defende-nos dos ataques invisíveis. Ensina-nos a perseverar na fé. Que tua espada espiritual corte toda influência contrária e tua cruz continue sendo o sinal da vitória que já começou. Senhor, abençoa cada coração que rezou conosco. Abençoa as famílias, os lares, os trabalhos, os sonhos e os caminhos. Que o teu Espírito Santo habite em cada um e renove a esperança, a paz e a confiança. E agora, selamos esta oração com fé, declarando juntos: eu creio, eu recebo, eu declaro. A cruz santa é minha luz. Minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora. Que São Bento caminhe à nossa frente. Que Maria nos cubra com seu manto e que o Espírito Santo permaneça conosco, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sanctus.